Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço estes 10 minutos de oração contigo e dou-vos graças hoje por este exemplo que me dás. Dia 22 de janeiro, dia em que a Igreja celebra a memória do Santo Vicente, São Vicente, diácono e mártir. Vicente foi diácono da Igreja de Saragossa. Morreu depois mártir em Valência, em Espanha, durante a perseguição de Diocleciano, depois de sofrer cruéis tormentos. O seu culto propagou-se por toda a Igreja e chegou a Portugal, e acredita-se que os seus restos mortais foram trazidos do Algarve até Lisboa. E por isso hoje em Lisboa temos guardado, digamos assim, os restos mortais. Temos também ossos de São Vicente na sede de Lisboa. E por isso tornou-se o padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa, a Diocese de Lisboa. Tudo porque se tornou para nós um modelo, uma testemunha. E é precisamente sobre esta testemunha que gostava de começar esta oração, Senhor. Porque tu me ofereces testemunhas, porque me queres oferecer caminho de salvação. E me mostras como é possível. Porque me mostras que já outros antes de mim, e bem antes de mim, como este diácono, Vicente, foram sinal de que a vida com Deus era possível. Senhor, obrigado por isso. Porque certamente não foi fácil a experiência de Vicente. Ainda por cima morreu mártir, perseguido nas mãos de Diocleciano. Ou seja, foi duro o martírio. Mas Vicente, como depois canta a Igreja neste dia, 22 de janeiro, Vicente venceu. E eu às vezes, Senhor, ponho-me a pensar se me sinto vencido ou se me sinto vencedor. Claro, vencedor, tu és o vencedor, Jesus. Sei disso. Mas às vezes dou-me por vencido nas lutas do meu dia-a-dia. E o que tu mostras em Vicente, e por isso é que ele é uma testemunha para mim desta vida contigo, desta vida com Deus, o que me mostras em Vicente é que ele venceu. Vicente venceu. Canta a Igreja neste dia precisamente isso. Vicente venceu naquele por quem o mundo foi vencido. E é isto mesmo que acontece. Vicente que vence. Que vence porque te tem a ti como força e por isso vence. A Igreja, a certa altura, canta também na liturgia das horas, estas orações, a oração da Igreja, a oração das horas, que toda a Igreja é convidada a rezar, os padres, as freiras, os leigos, os casados, todos são convidados a rezar ao longo do dia, por isso se distribui ao longo das horas, canta precisamente isso. Vicente venceu naquele por quem o mundo foi vencido. É uma das antífonas deste dia 22. Porque Vicente deu a vida. E é bonito ver outra antífona. O Senhor deu-lhe a palma após duro combate, para saber que nada é mais forte que a piedade. Vicente venceu, mas só venceu porque te tinha a ti, Senhor. E isso hoje é para mim um testemunho. E por isso eu não me quero dar por vencido na luta contra o pecado, na luta contra algum vício, na luta contra aquilo que às vezes vejo como de mau caráter em mim. Não me quero dar por vencido. Quero vencer naquilo pelo qual o mundo foi vencido, que és tu, Senhor Jesus. E por isso, hoje quero olhar muito para o prémio da vitória, a vida eterna que Vicente recebeu. O prémio do martírio, que foi a vida contigo, para sempre, mas que é oferecida a cada homem, a cada mulher. Não como martírio, provavelmente, mas não deixa de ser o prémio da vida eterna. É oferecido a todo aquele que procura esta vida contigo, Senhor, tal como Vicente procurou. E por isso vale a pena recordar de novo aquelas palavras, Senhor, nesta oração que te faço. Aquelas palavras de São Paulo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. É isto que eu quero, Senhor. Combater o bom combate para guardar a fé. A fé que
tu me dás, que Vicente testemunha e que eu quero guardar na minha vida. Vicente é por isso um testemunho. Olhar para as relíquias dele, e neste dia na sede de Lisboa, elas saem à veneração dos fiéis. Estes ossos que estão guardados na sede de Lisboa, sabemos que também, não só em Lisboa, mas também noutros sítios, há relíquias de São Vicente. Olhar para as relíquias de São Vicente só pode ser para mim um sinal do testemunho que Vicente dá. Que é possível combater o bom combate e é possível vencer contigo, Senhor Jesus. Pois é sobre isso que hoje quero meditar. A vitória que tu me dás. Tudo isto acontece porque tu estás a meu lado, porque me curas, porque me salvas. Senhor Jesus, é isso mesmo que tu nos mostras no Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar e acompanhou uma numerosa multidão que tinha vindo da Galileia, também da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia e dos arredores de Tiro e de Sidónia. Foi ter com Jesus uma grande multidão para ouvir contar tudo o que ele fazia. Disse então aos seus discípulos que lhe preparassem uma barca para que a multidão não o apertasse. Como tinha curado muita gente, todos os que sofriam de algum padecimento corriam para ele, a fim de lhe tocarem. Os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. É precisamente por isto que Vicente se torna testemunha. Porque ele foi curado por ti, ele foi salvo por ti. E agora é para mim testemunha. Vicente foi mártir, foi diácono, foi discípulo. Como discípulo quis seguir-te, tal como estas multidões seguiam-te, Senhor. Vindos de sítios tão distantes e tão diferentes. Da Transjordânia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da Galileia, dos arredores de Tiro, Sidónia, de tantos sítios diferentes. E vinham ter contigo porque eram teus seguidores. E por isso, a primeira coisa que te peço hoje, Senhor, seguindo os passos de Vicente, faz-me teu discípulo. Segunda coisa que te peço hoje, Senhor, cura-me. Dá-me a força que Vicente teve para vencer o martírio, os sofrimentos por que passou. Cura-me. Como curaste estas multidões que depois iam à tua procura. E por isso que eu nunca me sinta vencido diante do pecado, da fragilidade, da luta, daquela coisinha pequena que me está a chatear, que eu não me sinta vencido, mas que eu procuro ser vencedor contigo, Senhor, porque tu me curas e dás força. E depois, Senhor, a terceira coisa que te peço, que eu te toque. Vicente tocou-te pela sua vida, que eu te queira tocar também, Senhor. É só isto que te peço, é só isto que eu quero. A tua mãe já me ensinou isso, Senhor, porque foi tua discípula, porque se mostrou vencedora com este prémio da vida eterna, porque te tocou muitíssimo. Também eu quero tocar-te hoje. E por isso quero tocar-te naqueles que se apresentam diante de mim. Quero tocar-te naquilo que me dás para eu te tocar. Não quero desperdiçar oportunidades. Vicente venceu. Eu quero vencer. Como Maria, com a tua querida mãe, quero também vencer. Pois que eu me lembro que é assim que acontece. É bonito que uma dessas orações que a Igreja faz neste dia de São Vicente diga precisamente: São Vicente entregou o Espírito ao Senhor e os habitantes do céu entoam divinos louvores. É bonito, porque isto é a comunhão dos santos, porque isto é a vida contigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor.
anjos da minha guarda, intercedei por mim.